Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que gera essas imagens maravilhosas, e a partir de terça-feira, quarta-feira, resta no YouTube, Instagram, Facebook e vai por aí. Sempre com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura, como também acontecerá agora com o doutor, o professor Paulo Ibre. Ele é um ex-executivo de grandes empresas, palestrante, aliás, um exitoso empreendedor, coach corporativo e também de pessoas físicas e profissionais de diversas áreas. Trouxe ao mundo, recentemente, um livro chamado Alta Performance, pela Alta Books, né? Alta Books. Mestre, muito obrigado por ter vindo. Um prazer. Sei o quanto você está correndo, palestras aqui, aliás, isso faz parte, pelo visto, da tua marca, né? Não para, é palestra em cima de palestra. Escuta, Paulo, muito obrigado, agora é sério, mesmo por ter vindo. E o teu livro, Alta Performance, visa melhorar, facilitar o caminho daqueles que já estão no mercado de trabalho ou que queiram alterar a sua performance. Isso eu entendi perfeitamente. Agora, você, efetivamente, desculpe aqui a sacanagem da pergunta, porque não tenho o intuito de te colocar numa saia justa, mas sim para esclarecer. No que você se diferencia do coach que a gente encontra por aí? Sem demérito, tá? Mas é que eu tenho visto ultimamente que o coach virou uma coisa muito banalizada. Não sei onde ele iniciou essa banalização, mas a verdade é que eu vejo que muita gente se arvora na atividade, na expertise de coach. Faz um curso, alguns vão para fora, outros ficam aqui dentro mesmo, coach. E alguns, eu percebo, são mais ocos que um rabanete grande. Então, eu te faço essa pergunta de início até para que nós conheçamos você efetivamente. Qual é o teu diferencial que a gente possa falar, esse cara é o cara? Bom, boa pergunta. Eu concordo com você. Eu realmente acho também que o coaching, de certa forma, ele se banalizou. E chegou um momento, principalmente aqui no Brasil, em que todo mundo começou a fazer coaching com a mudança de mercado de trabalho. Então, o mercado de coaching, de uma hora para outra, explodiu, né? E a gente tem visto cada vez mais pessoas com mais dificuldades, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E isso propiciou esse crescimento do coaching. Ao meu ver, o coaching é uma profissão muito nova, né? Então, quando você tem poucas pessoas fazendo coaching e do nada isso explode, ele começa a ficar muito mais aparente às vezes do que realmente é, né? Então aconteceu esse boom. Eu acho que as redes sociais também propiciam o aparecimento desse coaching de forma mais vazia, porque são feitas muitas comunicações de autoajuda, de melhoria de performance, muitas vezes sem embasamento. Então o coaching eu acho que é uma profissão como qualquer outra, em que se você vai falar com um profissional ou conhecer um profissional, você precisa entender um pouco o que ele já fez, qual é a história dele, qual que é o background, para saber se você está sendo bem amparado pela pessoa ou não. Porque às vezes a pessoa simplesmente virou coaching de uma hora para outra. O que eu tento trazer nas minhas experiências, na minha vivência e no meu livro, são todas as experiências que eu tive como executivo e como empreendedor, voltadas para alta performance com algumas técnicas de coaching. Então, hoje eu me considero muito menos um coach normal de mercado e muito mais um profissional de negócio voltado para a alta performance das pessoas e dos negócios. Então, eu raramente faço coaching 1-a-1 e eu foco muito mais em negócios e como escalar isso dentro de grandes empresas, enfim. Então, eu sempre tento trazer a minha experiência passada para o atendimento ou para a consultoria que eu vou fazer. E o que eu achei legal no teu livro é que
você demonstra não ser um teórico. Você foi lá, cavou, né? Batalhou um bocado, apesar da tua pouca idade, né? Você batalhou desde longa data e trouxe no livro todas as suas experiências que são, às vezes, palpáveis por qualquer pessoa que esteja aí, como você falou, querendo se recolocar no mercado, batalhando e vai por aí. E vamos entrar no livro, então, se você me permite. O que nós encontramos? O que o pobre do Specknauta vai encontrar no teu livro? Alta performance e impacto. Você sabe que, desculpe, quando eu vi o título, eu recebi o release e falei, bom, me parece um livro que vai ensinar ginástica. Né? E é uma ginástica no final das contas. Mental, né? Não, você se manter no mercado já é uma bela de uma ginástica, não? Não é para qualquer um, né? Continuar evoluindo, mais difícil ainda. Chegar num ponto, tudo bem. O duro é você passar para dar o próximo superação, passo. Né? Em Exato. Mas então, o que a gente encontra no teu alto impacto e performance? O que eu tentei trazer no livro é algumas técnicas de alta performance que eu aprendi ao longo da minha vida. Algumas delas vêm do coaching, algumas não, mas que eu adaptei a minha rotina para ter melhores resultados. Né? Então, a ideia é não ser um livro simples de autoajuda ou autodesenvolvimento. Por isso que todo o capítulo ele segue um exercício, né? Ele tem uma parte prática para que você consiga aterrissar os conceitos do que você acabou de ler na sua vida. Porque senão fica um livro vazio, aqueles livros que a gente lê e retém apenas 10% do conteúdo e depois nunca implementa no dia a dia. A minha ideia aqui foi trazer passo a passo de como implementar no dia a dia, então cada capítulo segue uma ordem exata para que você implemente uma técnica após a outra e consiga colher os melhores resultados, os melhores frutos disso. E os exercícios são ótimos e eu achei a tua didática absolutamente factível. Você lê, lê, entende, tem o lance da tua empatia sem perder profundidade, que eu acho isso uma técnica miserável boa. Porque não é qualquer um que consegue. Você descer ao ponto de que qualquer pessoa leu e entendeu, né? E justamente o lance de você poder entender e praticar. Os exercícios foi você que criou? Foi, eu criei todos os exercícios, né? E adaptei a uma rotina mais contemporânea, né? Porque a gente precisa de exercícios práticos hoje que sejam fáceis de implementar e sejam adaptáveis à nossa rotina, que é cada vez mais turbulenta. Né? Então, eu criei esses exercícios e moldei de uma forma que fosse fácil você utilizar e acompanhar ao longo da sua trajetória para os seus objetivos e metas. Quando você fala cada vez mais turbulenta, significa o quê? As redes sociais que nos afogam ou as idas e vindas governamentais ou coisa do gênero? Eu acho que um pouco dos dois, mas eu me refiro mais a redes sociais, a conectividade, né? Hoje é a época e a sensação de sociedade mais sem tempo que a gente já teve na história, né? Então, todo mundo hoje em dia fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não consigo me organizar, porque a todo momento a gente está conectado com alguma coisa, a gente precisa responder um e-mail, precisa responder um WhatsApp, precisa olhar o Instagram, isso consome muito tempo da nossa vida. Então, por mais que existam técnicas de gestão de tempo para você se organizar melhor, as técnicas para você ter mais resultado precisam ser adaptadas ao mundo contemporâneo para que você consiga realmente usufruir delas no dia a dia e que não passe a usar durante uma semana e depois jogue fora porque sua rotina ficou de novo muito atribulada e você não tem tempo. E é interessante que a gente passa o tempo e fica difícil você estabelecer o que é prioritário, né? Tudo é importante, mas é difícil você estabelecer o que é prioritário, o que você tem que fazer primeiro, tem que fazer depois. Já aconteceu para você de estabelecer uma prioridade e não seguir, não atender aquela prioridade? De repente, sabe aquela história de você descer para a cozinha e o
que eu vim fazer aqui mesmo? Você está descendo a escada e vai pensando, não, eu vou pegar, por exemplo, uma maçã. Mas no caminho você vai pensando, bom, peraí, mas eu tenho que fazer aquilo amanhã e tal. E chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Já te aconteceu isso? Dá um clarão desses assim que você... Como é que você bypassa? Como é que você dribla isso? Você que é um expert aí em exercícios, como é que você se exercita isso? Já aconteceu, acontece várias vezes. Mas aí já é um estresse, aí já é estresse, né? Já é um excesso, né? Todo mundo, porque... Também acho. Né, a gente tem uma sobrecarga mental no nosso dia a dia. Uma coisa que eu uso muito é uma lista de afazeres, que é a coisa mais simples do mundo. Você pode colocar em qualquer ferramenta no seu celular e você meio que descarrega a mente para saber o que você precisa fazer e não precisar ficar lembrando daquilo. O que eu percebi é que quanto mais as pessoas não anotam ou não guardam em outro lugar que não seja na própria cabeça o que elas têm que fazer, mais elas se perdem e mais improdutivas elas se tornam. Então, a gente usa o nosso cérebro às vezes da forma errada. Se a gente quer lembrar de comprar pão, de levar o filho na escola, de, não sei, fazer supermercado, de ir para o trabalho, fazer aquela ligação importante. Fazer uma ligação, né? Mandar um e-mail, isso não tem que ficar na nossa cabeça. Isso tem que ficar num papel. A nossa cabeça tem que gastar energia com outras coisas mais produtivas. Então, todas as vezes que eu fiz isso, eu superei um pouco esse sintoma. Você sabe que você falando isso me conforta sobremaneira, porque eu faço isso. Ah, que bom. Então, eu faço isso porque eu sempre fui um cara meio absorto, assim, né? Eu sempre... Se eu tenho duas coisas na mão, uma fica em algum lugar, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu tenho uma listinha, justamente, que eu faço no computador ou no celular. Preciso falar com o Paulo Ibre amanhã. Se eu não escrever, tchau. Porque aí corre o risco de você ficar com essa síndrome. Se não está escrito, eu não preciso fazer. Não corre esse risco? Muito. Eu acho que, puxa vida, eu estou ficando velho mesmo. Eu preciso escrever tudo, não lembro de mais nada. Mas é uma prática que você tem que se adaptar, tem que se condicionar, inclusive. Então, eu acordo pela manhã, qual é o meu to-do hoje? Exato. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho um to-do para agosto, setembro, outubro, né? Vai por ali, então está tudo lá. E dá uma satisfação tão grande quando você deleta aquilo que você já fez, né? Como se fosse um pagamento de conta, né? Consegui pagar esse boleto. Você se automotiva, né? E autopune quando não consegue também, né? Tem essa, né? Isso está no livro, na lista de afazeres, a gestão, tem um capítulo de gestão de tempo no livro. E isso da lista de afazeres é muito legal, porque além de te ajudar no gerenciamento da sua rotina e das suas tarefas, acontece exatamente isso. Quando a gente deleta uma linha ou risca, né, quando é manual... Solta fogo. O seu cérebro entra em atividade. Né? Então, não tinha partido para esse lado, assim, então... Mas tudo bem, continua, quando você, imagina, quando você, por exemplo, deleta, que você falou, eu sinto uma alegria... Você não faz ideia. Exato, mas isso é fisiológico. O seu cérebro libera dopamina, que é um dos hormônios que faz a gente sentir prazer, e ele libera dopamina a partir do momento que você deleta ou risca uma lista um item da sua lista de afazeres. Porque ele entende que você conquistou algo. Por isso que a gente tem essa sensação de prazer. É como se fosse um prêmio, ganhou alguma coisa. É um prêmio fisiológico. Fantástico, nunca tinha pensado nisso. Então você ganha 2 em 1, você se gerencia melhor e ainda tem mais prazer. Vocês estão vendo só? Sempre um jovem tem alguma coisa a ensinar para um velho, é coisa fantástica. É muito bom, ganhou, você pode ir embora, pode sair da cadeira, vamos, Luciana Trillo, solta ele aqui que ele ir embora. Muito bom, essa foi um show, realmente, legal mesmo. Escuta, como que você dribla, porque você milita com empresários, com executivos e tal, o viés de preferência, certo? Nas suas palestras e tal. Eu não sei se você, infelizmente eu nunca assisti a uma palestra tua. Como que você, nos teus intentos diários, nas tuas conferências diárias ou semanais, sei lá, como que você dribla as ocorrências governamentais? Estou falando agora de uma estrutura econômico-política que está em ebulição, em franca transformação, não se sabe ainda se para bem ou para mal, não é a viés do programa discutir política, mas me preocupa
com aspas naturalmente, me preocupa a tua atividade com relação ao cenário que hoje nós estamos enfrentando. Porque você acorda de uma determinada, vai dormir de uma determinada maneira, acorda de outra, com notícias estapafúrdias, com menções absolutamente, parece que são inidôneas, mas é a verdade que alguém menciona uma frase, fala uma bobagem e está cheio de bobagens por aí. Então você nota que está todo mundo chutando para tudo quanto é lado e às vezes não tem nem a bola. Está chutando a esmo, para cima, para ver o que acontece e nos fazem, inclusive, nós, o povo, de fantoche. Então como que você se situa nesse cipoal de imbecilidades e de coisas boas também que estão acontecendo por aí e a gente não consegue imaginar o que vai acontecer? Claro, ninguém aqui tem bola de cristal, mas você não tem um norte, está tudo muito assim, para onde que eu vou, o que vai acontecer? Eu já tenho amigos que cancelaram viagens porque não sabem o que vai acontecer daqui a um mês, não sabem se vai fazer falta a grana que o cara ia gastar numa viagem para a Europa e vai por aí. Em suma, não sei se me estendi demais no meu enunciado, mas a bola é tua. Eu vou dar a minha opinião. Sim. E ela pode ser polêmica, certo? Não, o espaço é teu, literalmente. Tá bom. Eu prefiro fazer uma higiene mental de notícias. Então, respondendo a sua pergunta, como que eu lido com isso? Eu simplesmente não leio e não assisto o jornal. Sim, não, mas eu digo, não, não, ótimo, está perfeito. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me afastar dos problemas. Não estou censurando você, em absoluto. Mas eu quis dizer com relação às informações que você dá para os caras que você faz a palestra. Ou seja, não sei se acontece, como eu falei, não assisti nenhuma palestra tua, mas ao término da tua palestra, você permite que façam perguntas? Ok. Nunca veio nenhuma pergunta enviesada com relação à situação política e econômica? Já veio. Tem um conceito que eu falo muito forte nas minhas palestras, que é o de focar cada vez mais em resposta a eventos e circunstâncias internas que a gente tem na nossa vida e focar cada vez mais nos eventos. O que eu quero dizer com isso? A economia, ela é um evento externo ao nosso controle, né? Por mais que a gente influencie de alguma forma... Mas ela nos influencia diretamente. Ela nos influencia, mas ela é externa ao nosso controle. A gente não influencia ela de volta. Só no voto. Exatamente. Então, o que eu sempre passo na minha palestra, quanto mais a gente focar no evento externo, menos a gente tem um percentual de energia, uma bateria no nosso cérebro, certo? Perfeito. Que a gente precisa investir da melhor forma possível. Quanto mais a gente investe numa coisa que é externa ao nosso controle, menos energia a gente tem para focar numa coisa ao nosso controle, interna ao nosso controle, que é a resposta para esse evento. Então, eu não discordo que a economia está num momento super difícil, a realidade política está num momento super difícil, a gente não sabe direito o que vai ser. Mas se preocupar cada vez mais com isso só vai tirar nossa energia do que a gente deveria fazer frente a isso. Então, eu acho que as pessoas se preocupam, não estou falando para não se preocupar, mas às vezes o foco é demasiado no que está acontecendo fora, porque, querendo ou não, a mídia ela tem o papel dela de passar o cenário mais pessimista e caótico possível, porque é o que mais dá audiência. Essa é a grande verdade. Certo. E quanto mais a gente tem contato com isso, mais a gente constrói esse estigma que está tudo ruim. E quanto menos a gente tem contato, menos a gente se influencia negativamente por isso. Não estou dizendo que a situação não está lá, mas a gente se polui menos. E já que a situação está lá de qualquer jeito, por que eu vou gastar foco nessa situação e não vou gastar foco em como reagir a ela? Então, quando eu falo de negócio, por exemplo, por que eu vou focar na dificuldade da economia, que está aí e está acontecendo e não vai mudar nada de um dia para o outro, em vez de gastar minha energia em o que fazer diferente então nesse momento? Como que a empresa deve se preparar para isso? Como que a gente vai agir? Qual que é o plano B? É aqui que tem que dar o foco. Não sei se foi claro. Não, foi claro. Só me preocupa, também com aspas naturalmente, é o fato de você
alijando-se da contenda, como você falou, você fica mais sujeito a surpresas, às vezes desagradáveis, né? Você disse bem, o teu foco é o teu negócio, ou a tua atividade, certo? Mas há que se deixar um pouquinho, digamos, 10% desta bateria neural que você mencionou, que eu achei muito legal essa tua colocação, para essas questões, para você não ficar um cara alienado. Concordo. É por isso que eu acho que tem que ser programado. Então, por exemplo, eu não assisto o jornal todo dia e não leio o jornal todo dia. Mas uma vez por semana eu pesquiso o que está acontecendo no mundo. Eu sei quanto que é a taxa de juros Selic, eu sei o que está acontecendo na política. Mas eu não preciso saber disso todo dia, porque tira o meu foco do meu negócio. Então, a situação já está lá, o Brasil não vai mudar de um dia para o outro. Então, para que eu vou ficar olhando isso todo dia enquanto eu deveria estar focando, tá, se o Brasil não está indo tão bem, o que eu posso fazer no meu negócio para ir melhor do que os concorrentes? No final do dia você está brigando com os outros, você não está brigando só com você mesmo. E está recebendo flechada de tudo quanto é lado, né? De tudo quanto é lado. Você sabe que eu já cheguei a pensar, como você acabou de sugerir, isso não é uma sugestão, é um conselho que eu aceito, mas não consigo. Simplesmente, é muito mais forte do que eu. Sim, eu tenho que ver jornal, eu tenho que ver a notícia e tal. Claro, não, essas notícias de programas folhetinescos, tipo assassinatos, roubos, essas coisas não. Mas um comentário econômico eu gosto de ouvir, eu me sinto compelido a ouvir. Não é que eu gosto, nem sempre é gostoso ouvir, né? Mas eu não consigo ficar alheio a isso. Mas eu vou tentar fazer. Assim como eu faço a minha listinha, eu vou tentar também. Faz o teste, mas não fica alheio, só diminui a intensidade. Não, essa de fazer uma vez por semana já é uma boa ideia. O que eu acho, assim... Porque não muda muito, você tem razão. É igual novela, né? Você assiste a novela na segunda-feira e na sexta, exatamente. Já entendeu tudo numa boa. Exatamente. E você poupou tempo, né? Hoje as pessoas, elas gastam, sei lá quantas horas vendo, ouvindo ou lendo o jornal, seja físico ou na internet. Só que hoje a gente tem uma das médias no Brasil mais baixas de leitura do mundo. Então, o que a gente pode fazer com esse tempo? Em vez de ler um jornal todo dia, investe esses 15, 20 minutos num livro. Você vai conseguir adquirir um conteúdo que vai reforçar muito melhor o seu cérebro e você vai conseguir utilizar muito mais coisa no seu negócio, na sua vida, do que simplesmente vendo os comentários da economia todo dia. E normalmente é uma informação muito mais centrada, né? Exatamente. E porque você escolhe, né? Por exemplo, você escolhe o teu livro, que eu escolheria o Alta Performance e Impacto. Por quê? Por isso, por aquilo, não vem ao caso. Mesmo que o cara não queira mudar de ramo ou melhorar de vida, porque nem todo mundo está mal de vida, o cara está se sentindo bem, então nada contra melhorar, certo? Mas, por exemplo, leia o teu livro, legal, bateu com o que eu já faço, beleza, já estou no bom caminho, como você falou, faça aquela listinha e tal, que legal, eu faço e não é por isso que eu sou um velho, é porque todo mundo tem que fazer, porque senão se estrepa pelo excesso de informação. O público que você milita, que você mais tem prioridade, seja para escolher ou que você é escolhido, quem é que chega primeiro aí? As pessoas que te escolhem ou você que vai em busca de um determinado público quando você anuncia uma palestra, por exemplo? Boa pergunta. O público é bem variado, né? Mas se eu fosse te dar dados demográficos, eu diria que eu atuo em torno dos 25, 33 anos, que é aquela pessoa que às vezes quer dar uma guinada na carreira e não sabe muito bem qual parafuso apertar para acelerar, ou aquela pessoa que ainda está na dúvida se está seguindo o caminho certo ou não. Claro que existe, como sempre, vai existir algum desvio, pessoas fora dessa faixa, mas se for perguntar a faixa majoritária, eu diria que está mais ou menos dentro desse número. Quem que mais frequenta as suas palestras ou procura você para um aconselhamento? Mulher ou homem? Tanto, aí, independente de faixa etária, homem ou mulher? Acho que é igual. É igual? É. Porque eu estou sentindo uma evolução tão grande uma palavra horrorosa, empoderamento da mulher, né? A mulher se situando no seu devido lugar,
que eu sempre achei que ela deveria estar, mas agora parece que tem uma revoada interessante aí. Sim, mas para mim é igual, assim, o homem às vezes ele tem mais dificuldade de expor os problemas, né? Com a mulher às vezes é mais fácil de lidar, ela é mais aberta, mas os dois me procuram. Assim. E já houve um caso de alguém, que agora é folclore, né? Já houve um caso de alguém ou de alguém, né, que tenha vindo procurar o teu aconselhamento e você ter dado um aconselhamento diferente, o contrário daquilo que a pessoa buscava? Porque normalmente a pessoa que vai se aconselhar com você são duas coisas. Ou ela quer ter certeza do que ela está fazendo bem, ou ela quer mudar e quer saber se vai mudar bem. Uhum. Já aconteceu, por exemplo, uma pessoa chegar para você e falar, eu trabalho com finanças, mas eu gostaria tanto de trabalhar com informática. Já aconteceu de você sentir que o cara não dá para coisa e você ser obrigado a falar? Você fala, aliás. Boa pergunta. Eu não falo, por quê? O coaching, né, eu faço trabalho de mentoria e eu faço trabalho de coaching. No trabalho de mentoria, eu sou voltado para negócio. Então, eu dou a minha opinião frente às experiências que eu tenho, que eu acho que vão melhorar o negócio do meu cliente. Quando eu dou coaching, eu não exponho a minha opinião sobre o assunto. O trabalho do coach é levar a pessoa, né, que é o coach, a pessoa que está sendo atendida, à autorreflexão e ao autoconhecimento para que ela mesma chegue na resposta. Então, no final do dia, o coach é um guia. É um guia mental para o caminho da pessoa. Então, eu não cabe a mim e ao meu julgamento falar se a pessoa deve ser contador ou trabalhar com informática, não cabe a mim. O que eu vou fazer é as melhores perguntas possíveis para que a pessoa reflita e chegue num insight ela mesma de qual caminho ela deve seguir. E para isso eu utilizo algumas ferramentas que não é só o bate-papo. Tem ferramentas, como se fosse no livro, ferramentas escritas, para ajudar a pessoa a se dar um norte. Mas em nenhum momento eu exponho a minha opinião sobre o assunto. Em nenhuma sessão de coaching. Perfeito. Escuta, bom, isso naturalmente deve causar alguma... A pessoa que vem te procurar, ela não sabe se você quer uma mentoria ou um coach. Você define na hora? Você faz uma reunião de briefing, né, para entender o que a pessoa está procurando. Mas é claro, porque a pessoa já vem muito claro se ela quer uma ajuda para o negócio, né? Por exemplo, ela já te procura falando, não sei mais como estruturar minha área de vendas, por exemplo. Isso entra numa mentoria, consultoria. É muito claro. Do que quando uma pessoa vem falar com você e fala, eu não me enxergo mais na minha carreira. Estou insatisfeito. Estou insatisfeito. Isso é tudo claro, fica muito claro. E o jeito de você lidar com cada um dos negócios é completamente diferente. E aí você estabelece o número de sessões e vai por aí. Eu não gosto de estabelecer o número de sessões de começo. Eu faço sessão a sessão, porque eu desenho um programa, mas a pessoa pode mudar ao longo das sessões. Ou em uma só, o cara já dá o start e vai embora. Exato. Escuta, o cabedal cultural que uma pessoa amealha no decorrer da sua trajetória, ajuda ou atrapalha numa eventual decisão que você virá aconselhar ou mentorizar? Eu acho que toda a cultura, todo o repertório que a pessoa puder ter, sempre ajuda. Né? Mesmo se não for um repertório único e exclusivo do segmento. Então, uma pessoa, por exemplo, de negócios, ela não precisa ter um repertório só de negócios. Ela pode saber de outras coisas. Ela pode saber de rede social, ela pode saber de moda, ela pode saber de alimentação. Porque... forma o kit, né? Forma o kit. Para você ser criativo e inovador, é simplesmente você ligar dois pontos que antes não tinham correlação. Quanto mais repertório você tem, mais a probabilidade de você ligar esses pontos. Legal. É que eu digo sempre, o que abunda não prejudica, né? Exatamente. É uma boa definição. É por aí, né? Exato. É meio impactante, né? Mas é por aí. Exato. Eu nunca vi ninguém se machucar por ler bastante. Bom, meu caro, infelizmente o tempo é cruel. A Luciana está lá. Para.
Sorte que ela é educada, ela não consegue xingar a gente. Nem apertar um botão de Não. O reset, não, ela não liga. Tá bom. Meu, muito obrigado por ter Prazer. vindo. Mesmo, você é uma figura genial. Deu para nós, assim, detalhes de coisas práticas que a gente vive no dia a dia, mas às vezes não percebe. Passa batido. E, em suma, quando vem um cara como você, com gabarito, apesar, como eu digo, da pouca idade, com bastante experiência, e esclarece esses pontos para a gente, olha, desanuvia um universo muito grande e nós todos te agradecemos por isso. Feliz em ajudar. Volte sempre que você quiser, tiver algo novo, portas abertas, numa boa. Obrigado, Valeu? obrigado pelo convite. E eu espero, ainda bem que você aceitou, né? Falei, vou amarrar meu burro naquele cara lá, tá louco? Sempre. Muito obrigado. Pessoal, nós conversamos com o Dr. Paulo Ibre, que trouxe ao mundo um livro muito interessante, com muitas práticas, que seguramente vai abrir, orientar todos os horizontes de todos nós. O livro chama-se Alta Performance e Impacto pela Alta Books. Eu quero, antes de encerrar definitivamente, agradecer a Luciano, o Verão, toda aquela turma valorosíssima que nos coloca direto aí nas maquinetas que vocês possuem. A Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono e que nos dá uma audiência absolutamente grande e muito gabaritada. Quero também agradecer às jornalistas Andréia Drummond e Jaciara Rosa, da Dedicata Cultura, que elas estão no Rio de Janeiro, ao telefone 21 98121 2474, ou então pelo Facebook, facebook.com/Dedicata Cultura, Eluar Conteúdo. Pessoal, muito mesmo obrigado pela companhia, pela audiência, principalmente pela amizade de vocês todos desses 12 anos que a gente vem batalhando por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.